nossa vida é para Ti, para Te adorar, para Te servir. Não temos para onde ir, só Tu é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu és digno de tudo, Deus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra portar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Sou totalmente teu. Fui contemplado pelo teu amor, pelo teu amor. Graça e paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto Derramar das Águas e uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. Amém? Como é que está a tua expectativa hoje?
Aleluia. Eu creio que o Senhor vai falar ao teu coração e vai te mostrar algo novo da pessoa do Senhor Jesus hoje pela sua palavra. Amém? Então vem comigo nessa jornada, fica comigo nos próximos minutos, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar você em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Pai, para que as pessoas que estão escutando esta palavra, Senhor, recebam o teu melhor hoje, Pai, para que seus olhos sejam abertos, seus ouvidos abertos, Pai, para ouvir a tua voz e receber, Senhor, em seus corações aquilo que eles estão precisando. Em nome do Senhor Jesus, obrigado, Pai, pelo que tu irás falar e fazer hoje. Amém e amém. Aleluia. Queridos, eu trago uma palavra hoje intitulada Carregando a Presença. Amém? Por quê? Porque o Espírito Santo tem falado muito forte no meu coração nesses últimos dias sobre o que significa carregar o reino e a presença de Deus. Amém? Se você não sabe, você carrega a presença do Espírito Santo, que é o reino de Deus dentro de você. Se você disse sim para o Senhor Jesus Cristo, então o Espírito de Deus habita dentro de você. Amém? E quando nós andamos nesta consciência de quem nós somos nele e o que nós carregamos em nós para oferecer ao mundo, então, meu amado, nós vivemos uma vida extraordinária com o Senhor. Nós podemos, então, nos permitirmos ser instrumentos de justiça para que Deus nos use para tocar vidas e abençoar as pessoas que nos cercam. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Entenda, meu querido, entenda uma coisa, a palavra igreja, que é eclésia, ok? No original significa chamados para fora, ok? Amém? Aleluia! Então, o que isso quer dizer para nós hoje? Se você entende quem você carrega dentro, se você entende o significado, a importância disso, ok? Você vai entender a necessidade de manifestar esse reino e essa presença lá fora, para as pessoas que estão precisando. Amém? De nada adianta nós manifestarmos esse reino apenas dentro da igreja ou dentro do seu quarto. Isso é maravilhoso para nós recebermos algo do Senhor para as nossas vidas. Mas nós somos, como igreja, chamados para fora, para levar o que nós carregamos às pessoas que estão precisando. Amém? Aleluia! E eu vou mostrar hoje, pela palavra do Senhor, exatamente o que acontece quando nós andamos com essa consciência. Aleluia! E eu quero mostrar para vocês um pouquinho mais a fundo do que representa essa presença. Amém? Glória a Deus! Agora abra comigo a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, no capítulo 6, a partir do versículo 1. Presta atenção nessa história, ok? Em cada detalhe que o Espírito Santo vai falar com nós, amém? Para nos levar ao final desta mensagem, ok? Que é o ponto que Deus quer fazer para mim e para você hoje, com a palavra rema de hoje. Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá, 1 Samuel capítulo 6, versículo 1 diz: A arca do Senhor ficou na terra dos filisteus por 7 meses. Diga, 7. Amém? Aleluia. Agora eu vou dar um pouco de contexto para esse versículo, ok? Nessa fase aqui da história de Israel, lá do Antigo Testamento, aconteceu que os filisteus entraram em batalha com o povo de Israel, mais uma vez. Amém? Só que dessa vez os filisteus levaram a melhor e eles acabaram por roubar a arca da aliança do povo de Israel. Amém? E aqui continua contando a história, o que aconteceu depois disso. Os filisteus levaram a arca do Senhor para a sua terra. Ok? E lá começou a acontecer um monte de coisa. Vamos seguir a história, vamos entender o que o Senhor está nos dizendo aqui. Então, a arca do Senhor ficou na terra dos filisteus por 7 meses. Diga 7 meses. Amém? Por que eu estou falando 7 meses? Ok? Porque entenda, nenhum detalhe na Bíblia é insignificante. Cada nome, os números, ok, locais e uma série de detalhes nas passagens nos revelam algo novo daquilo que o Senhor quer dizer para nós. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então, por exemplo, aqui, quando a Bíblia foca em dizer que ficou lá por 7 meses, porque vamos pensar um pouquinho, qual que é a relevância, ok, naturalmente falando, de a arca ter ficado lá 7, 8 meses, ou 6 meses, ou 10 meses, para o contexto da história? Não tem relevância nenhuma. Amém? Não mudou o final da história por tempo que ela ficou lá. Mas então por que o Senhor registra na sua palavra 7 meses? Porque Ele está nos dizendo aqui, nos mostrando através do número 7, que representa na Bíblia o quê?
intervenção divina. Amém? Todas as vezes que aparece o número 7 na palavra de Deus, o Senhor está querendo fazer um ponto ali. Ele está querendo trazer, a relevância a algo na história. Ele quer dizer que, olha, isso aconteceu por causa de uma intervenção minha, por causa da minha mão. Amém? Glória a Deus. Então a arca do Senhor ficou na terra dos filisteus por 7 meses. Então os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores para lhe dizer: que faremos com a arca do Senhor? Dizei como devemos devolvê-la ao seu lugar. Por que eles queriam devolver ela? Porque por causa desse tempo que a arca ficou lá, começou a cair uma série de pragas e um monte de coisa ruim começou a acontecer com aquele povo. Amém? Porque não se esqueça que era o Antigo Testamento. Ok? No Antigo Testamento aqui as pessoas não tinham acesso ao Senhor, apenas os escolhidos de Deus. Ok? E um povo que os filisteus nessa época representavam o quê? O inimigo, a oposição do povo de Deus. Amém? Eles roubaram a arca, que era o que? Representava a presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa sobre a presença de Deus. Você não precisa defender a presença de Deus. A própria presença do Senhor defende a si mesmo, fala por si mesmo. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Amém? Como é que eles foram convencidos que eles tinham que devolver a arca? Que eles não poderiam ficar com ela, que não pertenciam a eles? Porque a própria presença do Senhor começou a tocar aquele lugar, a incomodar a vida deles, de várias formas diferentes. Amém? Para que eles percebessem que de fato a arca do Senhor representava algo divino. Amém? Aleluia. Então eles chegaram à conclusão de que, o Deus deles está vindo contra nós. Por que a gente vai manter ele aqui para que a gente continue sendo prejudicado? Vamos devolver. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Agora olha o que diz no versículo 8. Tomai a arca do Senhor e colocai-a na carroça. Colocai também um cofre ao seu lado com as joias de ouro que deveis oferecer ao Senhor como oferta pela culpa. É assim, deixai-a ir. Ok? Então a primeira coisa que nós notamos aqui é que os filisteus tiveram uma ideia. Eles, vamos fazer o seguinte, vamos devolver a arca. Mas como é que nós vamos devolver? Vamos botar ela numa carroça de bois, ok? E vamos mandar os bois embora. Mas junto com a carroça não vamos mandar ela sozinha, vamos mandar uma oferta. Oferta pelo quê? Oferecer ao Senhor como ofertas pela culpa. Ok? Pela culpa. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês hoje? Amém? Aleluia. A oferta pela minha e pela sua culpa já foi feita pelo Senhor Jesus lá naquela cruz, pelo sangue do Cordeiro. Amém? Ao longo da história, o homem sempre tentou comprar, vamos dizer assim, de certa forma, amém, a redenção dele perante o Senhor. E junto ao povo de Israel, o Senhor, o que ele fazia? Pela misericórdia e pela graça do Senhor, porque a redenção, meu amado, só pode ser comprada pelo sangue. O pecado só pode ser pago pelo sangue. Amém? Aleluia. E nessa época o povo de Israel fazia o quê? Ofertas e holocaustos de o quê? Novilhos, de ovelhinhas, de bezerros, de bois ao Senhor. Amém? Que todos os anos tinham que ser feitas de novo. Porque o sangue de bois e de cordeiros não poderia comprar a minha e a sua redenção. Amém? Aleluia! Apenas do cordeiro que desceu do céu poderia pagar o preço total pelo meu e pelo seu pecado. Aleluia! Então eu quero dizer aqui para você hoje o seguinte: há o jeito dos homens, o jeito do mundo de fazer as coisas, que parece certo aos olhos dos homens, exatamente como está escrito na palavra. Há um caminho que parece certo aos olhos dos homens. Amém? Mas esse não é o caminho do Senhor. Aleluia! Porque o Senhor vê todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas. Aleluia! Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe o caminho certo a se seguir. Amém? E aqui os filisteus estavam fazendo na força do braço deles, no que eles achavam que era certo. Aleluia! Glória a Deus! Então reflita isso na tua vida, meu amado. Comece refletindo isso, ok? O que você está fazendo em certas áreas da tua vida que você acha que é certo, mas que não é a vontade de Deus para a tua vida. Mas como é que eu vou saber qual que é a vontade de Deus? Como é que eu vou saber o que é certo e o que é errado? Pela palavra. Aleluia! A Bíblia, as Escrituras Sagradas, ok? É a vontade escrita do Senhor para a tua vida.
Se eu não estudar a palavra, se eu não entender o que a palavra quer dizer para mim, ok? Se eu, pelo Espírito Santo de Deus, não consultar as Escrituras para saber o que elas implicam na minha vida, eu não vou saber a vontade de Deus. E aí eu não vou conseguir tomar as decisões certas. Amém? E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Mais para frente na história, ok? Davi entende, ele tenta fazer também, nós vamos chegar lá, eu estou me adiantando, ele tenta fazer também do jeito dos homens, do jeito dele, do jeito que ele achava que era certo, para levar a arca. E acontece coisas erradas. Amém? Porque não era o jeito certo. Depois ele consulta as Escrituras e descobre o jeito certo de fazer. E é extremamente abençoado por isso. Amém? Glória a Deus, aleluia. Olha o que diz em seguida, em 1 Samuel, ainda no capítulo 6, lá no versículo 19 e no versículo 20, diz o seguinte: o Senhor feriu os homens de Bet-Semes porque olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu 70 homens do povo, então o povo se entristeceu porque o Senhor o havia ferido com tão grande matança. Agora eu vou explicar o contexto deste versículo aqui. Um pouquinho adiante na história, eu estou acelerando um pouco o processo, amém? Porque não daria tempo de contar ela inteira num culto só. Aleluia! Então eu estou fazendo aqui, levantando os principais pontos, aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração para que você seja abençoado. Então nesse versículo 19 e no versículo 20, ok, da história, um pouquinho mais adiante, depois que os filisteus devolvem a arca, ok, a arca vai parar num povoado, ok, de Israel chamado Bet-Semes. Amém? E quando o povo de Israel, eles viram que a arca estava chegando até eles, eles se alegraram, porque a arca tinha sido roubada. E o que eles fizeram? Bom, vamos comemorar. E eles botaram ela em cima de uma grande rocha. Aleluia! Uma grande rocha. Amém? E ali eles ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor e adoraram ao Senhor. Mas o que aconteceu de errado? Ok? Que a Bíblia diz que o povo matou 70 homens por causa disso. Ok? O que aconteceu de errado? E no versículo 20 diz, os homens de Bet-Semes disseram, quem poderia permanecer diante do Senhor, este Deus Santo? A quem enviaremos para que se afaste de nós? Amém? Por que aconteceu isso então, se eles estavam adorando ao Senhor, comemorando o retorno da arca? A resposta está no versículo 19. O Senhor feriu os homens de Bet-Semes porque olharam para dentro da arca do Senhor. Amém? Aleluia. Então eles fizeram algo que eles sabiam que não deveriam fazer, mas a curiosidade, amém? E a desobediência foi maior neles, ainda que com boas intenções. Amém? E agora, se você está um pouco confuso do porquê e de como, ou do que aconteceu, ou o que tinha dentro da arca, amém? Eu vou explicar agora para você, e preste bem atenção nisso, porque ela traz uma revelação linda da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Então, você vai notar que à medida que eu vou falando, ok, vai aparecer uma imagem aí para você que vai mostrar, ok, ilustrar exatamente aquilo que o Senhor quer nos mostrar do que representa a arca da aliança, ok, para nós hoje. Amém? E como ela aponta para a pessoa do Senhor Jesus e para o sacrifício perfeito do Senhor Jesus naquela cruz. Aleluia! E do porquê que aconteceu isso com esses homens. Amém? Glória a Deus. Então, como você está vendo na imagem, a arca, ok, ela é feita de ouro maciço por fora. E cada item da arca, cada material usado, representa algo para nós. Amém? Aponta para uma característica do Senhor, aponta para um perfeito sacrifício do Senhor Jesus na cruz. E eu quero que você preste atenção nisso e entenda. Ela foi feita de ouro maciço por fora, que representa o quê? O que representa o ouro na palavra de Deus? O que ele simboliza? O que ele tipifica? A divindade do Senhor. Amém? A perfeição do Senhor. Aleluia! Depois, se você prestar atenção, a parte de dentro dela, ok, é feita de madeira acácia. O que é madeira? É um tipo de madeira que é incorruptível. Aleluia! Porque a madeira, na palavra, ela tipifica o quê? O corpo humano, a força humana. Amém? Aleluia! O que ela está apontando aqui para nós, ok? Do corpo incorruptível do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Só que ele é revestido do quê? De ouro, representando o quê? A divindade do Senhor Jesus.
Glória a Deus. E o que isso quer dizer? Quer nos dizer que ele está mostrando o quê? Jesus 100% Deus e 100% homem. Glória a Deus. Amém? Veio e morreu por nós naquela cruz. Agora, tudo que está na arca aponta para esse sacrifício perfeito. Eu vou mostrar para você agora. Ok? A parte de cima da arca, ok? Ou seja, aquela tampa onde tem os querubins, ok? A Bíblia diz que essa parte de cima é o chamado de o propiciatório. Ou, de uma tradução mais livre, ok? O trono da graça. Aleluia. Ou um trono de misericórdia. Em outra tradução. Amém? Amém? Que era justamente para quê? O que acontecia ali, ok? A Bíblia diz que o sumo sacerdote, ok? Uma vez por ano ele fazia os sacrifícios para quê? Para a culpa do povo. Exatamente aquilo que os filisteus estavam tentando resolver na força do seu próprio braço. Então o povo de Israel tinha todo um ritual, toda uma forma correta de fazer que o Senhor instruiu para representar o quê? O pagamento pela culpa dos pecados do povo. Amém? Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote ele entrava na presença da arca, ok? Que ficava lá no tabernáculo, ok? E ele entrava ali e ele jorrava o sangue dos sacrifícios dos bois, lá dos cordeiros, 7 vezes na frente da arca, na frente dela, ok? Aleluia! O que isso representa para nós hoje? Representa o quê? Quando você está de frente da arca da presença, do trono da graça, amém? Representa o quê? A tua posição perante o Senhor. Que hoje, ok? Pelo sangue perfeito do Senhor Jesus Cristo, aleluia, você pode se achegar à presença da arca, à presença do trono da graça, aleluia, e receber de Deus. Glória a Deus, amém? E depois ele jogar 7 vezes o sangue do cordeiro na frente dela, ele jogava uma vez em cima, na tampa, justamente no propiciatório, ou no trono da graça. Aleluia, para cobrir o que, meu amado? O meu e o seu pecado. Mas o que isso tem a ver com a arca? Porque dentro da arca, ele cobriu o quê? O que esse sangue cobria? Dentro da arca, amém? O Senhor colocou tudo aquilo que representa a rebelião e o pecado do homem dentro da arca. E aquilo que o homem não poderia cumprir perante ele. E ele tapou a arca, ok? Com a pessoa do Senhor Jesus, cobrindo com o seu sangue. Glória a Deus, amém? Mas, irmão, o que tinha afinal dentro daquela arca? Eu vou mostrar para você, preste atenção, amém? Dentro da arca, o que tinha? Tinha o maná rejeitado pelo povo de Israel. Lembra que o Senhor enviou o maná quando eles estavam no deserto, que caiu do céu? Amém? E o povo rejeitou o maná, rejeitou a comida do céu, dizendo que isso não era o suficiente, que eles precisavam de algo mais, eles precisavam de carne. Amém? Glória a Deus. E então na arca tem o maná, ok, rejeitado pelo povo. Tem o cajado de Arão, que representa o quê? A rebelião, o pecado do povo. Por quê? Porque eles se rebelaram contra Arão, que na época era o sumo sacerdote perante o Senhor, que o Senhor apontou, ok? E o que aconteceu então quando o povo se rebelou contra Arão? O Senhor fez brotar do cajado dele flores, raízes, sementes, flores, ok? E floresceu todo o cajado dele. E o cajado dele não estava ligado à terra, a raízes, a nada disso. Foi um milagre, algo sobrenatural aconteceu perante o povo, para que eles entendessem que Arão era o escolhido dele. Amém? Aleluia. E esse cajado está dentro da arca. E o que as flores representam? Que não estão ligadas a nada na terra. Representa a vida ressurreta do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, há uma nova vida. Amém? Representa, aponta para a ressurreição do Senhor Jesus na cruz. Glória a Deus, que está dentro da arca, ok? E o terceiro item que está dentro da arca é as tábuas da lei de Moisés. Agora, por que se o maná e o cajado de Arão representam o pecado e a rebelião do povo, que Deus não quer mais olhar para isso, Ele não olha mais para isso, ok? Então, o que representa as tábuas da lei? Aquilo que eu e você jamais poderíamos cumprir para ser santos perante Ele. Aleluia! Todas essas coisas estão cobertas, ok? Pela arca da aliança. Aleluia! Que aponta para o quê? Para o Senhor Jesus, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, coberta pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Em outras palavras, meu querido, o Senhor já não olha mais, Ele não consegue enxergar mais o meu e o seu pecado, a minha e a sua desobediência, rebelião, amém? E Ele não consegue mais nos julgar pela lei,
Mas ele olha o quê? Quando ele olha para ali, ele vê o quê? A pessoa do Senhor Jesus Cristo, cobrindo todas essas coisas. Você está entendendo o que a arca representa hoje para nós perante o Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Amém! Amém? Aleluia! Então hoje nós, como filhos do Senhor, amém, nós carregamos a pessoa do Espírito Santo, do Senhor Jesus Cristo dentro de nós. Glória a Deus! Então nós carregamos a arca da aliança hoje. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Então por que aquele povo pereceu quando eles olharam para dentro da arca? Porque eles olharam para onde não deveria olhar. Eles olharam para o pecado, para a rebelião, para a lei. Ok? Eles olharam de volta para a lei. Ok? Só que a Bíblia diz que se você, de acordo com a lei, amém, se você não for santo, cumpridor de toda ela, ok, você não poderá ficar na presença do Senhor, você morrerá. Se você olhar para dentro da arca, você morre. Amém? Naquela época, porque foi antes da vinda do Senhor Jesus, eles estavam debaixo da lei, ok? Amém? Então eles não poderiam suportar a presença do Senhor. E eles desobedeceram a lei do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E quando os homens, ok, viram isso que aconteceu ali, eles disseram: quem poderia permanecer diante do Senhor? Este Deus Santo, a quem enviaremos para que se afaste isso de nós? Só que hoje, meu amado, eu e você temos completo acesso ao trono de Deus, à presença do Senhor, à arca, ao trono da graça. Aleluia, glória a Deus, amém? E como você está vendo na imagem, note que, ok, o trono da graça, a graça do Senhor, o propiciatório, ok, está numa posição mais alta do que a lei, que está dentro da arca. De fato, a graça cobre a lei. Amém? Aleluia. Então, o que eu quero dizer para você, meu querido? Não se coloque debaixo da lei. Não olhe para a lei novamente. Porque ela não pode te tornar santo. Amém? De fato, a palavra diz que a lei mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meu querido? A Bíblia também diz que, então, eles caíram, ok, da graça, ok? Isso significa o quê? O que eu estou dizendo aqui? Que muita gente confunde aquele versículo que diz que eles caíram da graça. Está lá em Gálatas. Amém? Mas isso que significa cair da graça, meu amado? Olha a imagem de novo. Você cai porque ela está numa posição mais alta. Quando você olha de volta para a lei. Amém? Isso é o que significa cair da graça. Aleluia, glória a Deus, amém? Agora, vamos avançar nessa história e vamos ver o que diz lá em 2 Samuel, no capítulo 6, amém? Então, aqui, nessa jornada, aqui nessa parte da história, se passou algum tempo, amém? Se passou alguns anos, ok? E o que aconteceu foi que, nessa época agora, Davi já era rei, ok? E ele resolveu, então, buscar a Arca da Aliança de volta, ok? Para a cidade que ele queria, para a cidade de Davi. Amém? Então, o que ele fez? Ele resolveu fazer o que ele achava que era certo. Ele estava super bem intencionado, amém, de trazer a presença do Senhor para a arca, da arca para a cidade dele, amém? Só que ele não consultou as escrituras, ok? Ele não consultou as escrituras. E o que aconteceu? Vamos ler lá. 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7 diz: quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão e segurou a arca de Deus, pois os bois haviam tropeçado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu por seu erro, e Uzá morreu ali junto à arca de Deus. O que estava acontecendo aqui? Davi selecionou algumas pessoas, ok, para acompanharem a arca da aliança de volta e colocou ela numa carroça com bois. Exatamente como os filisteus fizeram. Davi tentou imitar o mundo. Amém? Ele tentou trazer o mundo para a igreja, vamos assim dizer. O mundo, ele tentou adaptar as coisas do mundo com as coisas de Deus. Amém? Aleluia. Olhando para a nossa vida hoje, qual área da nossa vida que nós estamos tentando adaptar, ok, a palavra de Deus, as coisas do Senhor? Amém? Tem muitas igrejas hoje que tentam adaptar o mundo dentro da igreja.
trazem as coisas que são no mundo para dentro da igreja. Ainda que seja com boas intenções de atrair mais jovens, de atrair mais pessoas. Aleluia. Amém. Mas esse não é o caminho certo. Porque esse caminho vai levar o quê? A morte. Ok? Amém. Aleluia. Então, reflita nisso, meu querido. Não tente, ok, adaptar as coisas do mundo junto com as coisas do Senhor. Você não pode viver com um pé no mundo e um pé no reino de Deus. Sabe por quê, meu amado? Porque assim como bois não foram feitos para carregar a presença de Deus, os homens foram feitos para carregar a presença de Deus. Os filhos de Deus foram feitos para carregar a presença de Deus. Os adoradores foram feitos para carregar a presença de Deus. Sabe por que adoradores? Porque mais adiante na história, amém, aleluia, em 1 Crônicas, eu vou ler com vocês rapidamente, em 1 Crônicas, no capítulo 15, em 1 Crônicas, capítulo 15, no versículo 1 e 2, diz o seguinte: Davi construiu casas para si na cidade de Davi, também preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então Davi disse, olha só, depois que lhe aconteceu tudo isso, ele aprendeu o que é a forma certa de carregar a tenda, de carregar a arca da aliança do Senhor. Amém? E qual que era a forma certa? Ninguém deve levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca de Deus e para o servirem para sempre. Então tu vê que existe uma forma, a forma de Deus, o jeito de Deus, o caminho de Deus, a forma certa de fazer as coisas. Existe a nossa forma, a forma dos homens, e existe o jeito de Deus. Amém? Aqui Davi descobriu da pior forma. Ele primeiro teve que pagar um preço, porque ele tentou fazer na força do braço dele. E depois ele consultou as escrituras, entendeu o jeito de Deus de fazer. E quando ele fez, tudo deu certo. Ele foi extremamente abençoado. Amém? Por quê? Olha só, tá? O que eu quero dizer com isso? Os filhos de Deus, meu querido, os adoradores, porque os levitas eram o pessoal que fazia o louvor na época. Eles eram os adoradores, serviam no templo. Amém? Eles serviam ao Senhor, tocavam instrumentos e louvavam o Senhor de várias formas. Amém? Glória a Deus. O que o Senhor Jesus disse? E é chegada a hora onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia! Todo aquele que é nascido de novo adora ao Pai em espírito e em verdade. Então, aos olhos do Senhor, eu e você, nós somos adoradores. Nós somos levitas no mundo espiritual. Aleluia! Glória a Deus! E a Bíblia também diz, meu querido, que nós somos reis e sacerdotes perante o Senhor. Porque nessa época, apenas os sacerdotes e o sumo sacerdote poderiam entrar na presença da arca, lá na tenda, no tabernáculo. Amém? Mas eu e você temos completo acesso à arca, à presença do Senhor. Glória a Deus! E nós temos o nosso perfeito sumo sacerdote, que é o quê? O sumo sacerdote representava o quê? A nação perante Deus. Amém? A nação trazia os sacrifícios, ok? Os sacerdotes faziam sacrifícios de todo o ritual, amém? Mas apenas o sumo sacerdote entrava na presença da arca do Senhor, ok? E ele jorrava o sangue, como eu expliquei antes, ali na arca, pela propiciação dos pecados, da culpa do povo. Amém? Aleluia! Só que a Bíblia diz que hoje nós temos o perfeito sumo sacerdote, o Deus homem, Senhor Jesus Cristo, o Filho do homem, aleluia, assentado à destra do Pai. Glória a Deus! E Ele representa eu e você perante o Senhor. Portanto, o Senhor não julga, ok, a nação, ok? Naquela época, Ele não julgava a nação baseado, ok, no povo em si. Mas ele julgava a nação baseado o quê? Muitas vezes baseado no sumo sacerdote e no rei. Amém? Se o rei era bom, se o sumo sacerdote, ok, era bom, o povo era abençoado. Se o sumo sacerdote e o rei eram maus, o povo era amaldiçoado. Amém? Glória a Deus. E hoje, meu amado, nós temos o perfeito sumo sacerdote Jesus Cristo perante o Pai. Aleluia! O perfeito sacrifício do Senhor Jesus Cristo, amém? Nos deu essa posição perante o Senhor. Então, quando Ele olha para mim e para você, Ele não nos abençoa baseado no que eu e você fizemos certo. Ele nos abençoa baseado no que o Senhor Jesus já fez certo naquela cruz por mim e por você.
Amém? Aleluia. Então você vê, meu amado, quando nós lemos o Antigo Testamento e nós entendemos, ok, a antiga aliança da forma certa, que é o que? Olhando sempre para o Senhor Jesus, ela sempre aponta para o Senhor Jesus. Então nós começamos a entender, ok, que o Senhor é fiel à sua palavra, que o Senhor Jesus cumpriu todas as escrituras, cada detalhe da palavra aponta para uma característica e para a pessoa do Senhor Jesus e o seu sacrifício naquela cruz. Amém? Aleluia, glória a Deus. Você não está feliz que hoje nós fazemos parte da nova aliança da graça? Amém? Aleluia. Antes o povo tinha que fazer certo para ser abençoado. Amém? E se fizesse errado era amaldiçoado, porque ele era julgado de acordo com as suas ações. Eles estavam debaixo da lei. Hoje eu e você, amém, somos abençoados primeiro e capacitados para depois ir lá e fazer certo, porque o Senhor Jesus já pagou o preço por mim e por você. Um sacrifício perfeito para nunca mais precisar de sacrifício nenhum. Amém? Porque o povo de Israel, ele todos os anos tinha que fazer um novo sacrifício. Aleluia. Se você ler, ok, o livro de Hebreus, você vai entender em forma mais detalhada essa ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Amém? Eu recomendo você leia o livro de Hebreus. É uma leitura maravilhosa quando você entende a forma certa de ler ele, de interpretar ele. Quando você começa a ler o Antigo Testamento da forma correta, olhando para Jesus. Amém? Principalmente o livro de Hebreus, a carta de Hebreus, ok? No Novo Testamento fica muito mais clara para você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então hoje, pelo sangue de Jesus, nós somos filhos de Deus, reis e sacerdotes perante Ele. Carregamos a presença, o reino, o amado Espírito Santo, a arca da aliança, a arca do Senhor em nós. Amém? Glória a Deus, meu amado. E agora, o que isso significa na prática para as nossas vidas? Ok? Agora nós entendemos que existe uma forma certa e uma forma errada de fazer. Nós entendemos exatamente o que representa, o que é a Arca da Aliança, ok? Para nós hoje, o que ela representava para o povo na época, o que ela representa para nós hoje, ok? Então agora vamos para a parte prática. Amém? Então nós carregamos essa arca, nós carregamos essa presença em nós. Então como isso vai afetar a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa jornada com o Senhor Jesus neste mundo? Amém? Vamos comigo para 2 Samuel de novo. 2 Samuel, no capítulo 6, no versículo 11. Ok? Olha o que diz lá. A arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-edom, o geteu, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Amém? Diga, toda a sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou dar um contexto aqui para você. Amém? Logo depois que Davi tentou fazer na força do braço dele de carregar a arca da aliança, ok, com bois, e não deu certo. Amém? E depois ele vai entender a forma certa de fazer isso e carrega de forma correta a arca. Mas nesse momento aqui da história, ele se deu mal, amém? Tentou levar a arca e deu errado. E o que ele pensou? Bom, eu preciso descobrir a forma certa de fazer isso, mas eu tenho que deixar a arca de aliança em algum lugar. Amém? Então eles levaram a arca da aliança para a casa de um homem chamado Obed-edom. Amém? E ele deixou ali, ok, a arca da aliança até ele descobrir o que tinha que fazer. E a palavra diz que a arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-edom. Diga, 3 meses. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Olha só, meu querido, preste atenção, pega bem isso. Amém? Aonde nós formos e entrarmos, hoje que nós carregamos a arca da aliança, amém? A presença que está em nós tem que abençoar as pessoas que nos cercam. Aleluia. Porque a palavra diz que o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. A arca ficou 3 meses na casa dele. Obed-edom, ok, ele não era sacerdote, ele não era levita, ele não servia ao rei, amém? E ele não tinha intimidade com o Senhor. A Bíblia não registra nada disso. Amém? Mas, no entanto, Davi achou a casa desse homem e deixou lá, pediu permissão para deixar lá. Esse homem, o que ele fez? Ele abriu as portas para o rei, aleluia, da sua casa, e permitiu que a arca da aliança, a presença do Senhor, entrasse na sua casa. Foi tudo que ele fez, meu querido. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que ele o abençoou, o Senhor o abençoou a ele e a toda a sua casa. E a arca ficou lá por 3 meses, amém?
E como eu disse antes, não existe nenhum detalhe na Bíblia que não tenha um significado. Então 3 na palavra, ok? Representa o que? Ressurreição, vida nova. Aleluia, glória a Deus. O que eu quero dizer com isso, meu querido? Quando nós entramos na casa de alguém com a consciência de que nós carregamos a presença e nós pregamos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, a vida nova ressurreta em Cristo. Glória a Deus. Então, meu querido, as pessoas que estão nos cercando, as pessoas que estão nos ouvindo serão tremendamente abençoadas. E não apenas a pessoa que está nos ouvindo, mas toda a sua casa. Glória a Deus. Amém? Eu quero que você pare para pensar em quantas oportunidades que você já teve de pregar o Evangelho quando você entra na casa de alguém que não conhece o Senhor. Amém? Oportunidades essa de nós sermos usados como instrumentos de justiça para tocar a vida das pessoas, para que a presença que nós carregamos possa de fato afetar essas vidas. Amém? Porque há poder na palavra, meu amado. A palavra é viva e eficaz, capaz de discernir, amém, os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia! Quem quer a palavra? O Senhor Jesus. Amém? Quando nós pregamos a palavra, quando nós pregamos a Cristo e a sua ressurreição, amém? O seu perfeito sacrifício naquela cruz, existe um impacto, ok? Sobrenatural na vida das pessoas que estão ouvindo. Ah, mas as pessoas não creem em Deus. Meu amado, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. No grego, Deus é Christos. Aleluia! Então, quando você prega a palavra, amém? Quando você prega Jesus, você pode não estar vendo, mas existe uma fé do tipo de Deus sendo depositada no coração das pessoas que estão ouvindo, uma semente. Amém? Aleluia! E não é o seu trabalho fazer com que essa semente cresça. Esse é o trabalho do Espírito de Deus. E não quer dizer que aquele que semeia vai ser o mesmo que colhe. Porque o Senhor Jesus disse que uns são os que semeiam, outros são os que colhem. Aleluia! Mas os dois se alegram com a colheita. Amém? Glória a Deus. Então não pense que tudo tem que ser feito num dia só. Não pense que todas as vezes que você tiver a oportunidade de você falar de Jesus para alguém, você tem que imediatamente levar aquela pessoa a Jesus, levar aquela pessoa a aceitar a Cristo, a fazer oração de confissão, por exemplo. Amém? Não coloque essa carga sobre você. Se você for direcionado e a pessoa estiver com o coração aberto, amém, glória a Deus. Mas nem sempre vai ser assim. Mas não significa que você não deva, ok, fazer isso. Não significa que isso deva impedir você de pregar a palavra sempre quando tiver a oportunidade, porque você carrega a presença do Senhor. Amém? Você carrega a arca da aliança em você. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Aleluia! Então, quando nós entendemos essa realidade, meu querido, nós entendemos que não apenas as pessoas que estão nos ouvindo são abençoadas, mas toda a sua casa e os seus filhos e gerações após eles. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra diz isso. Vamos seguir a história, mas vamos entender. Obed-Edom, a propósito, ok? O nome Obed-Edom no hebraico significa aquele que serve. Quando alguém abre a porta de sua casa para receber o rei, ok? E a presença de Deus entra, amém? Essa pessoa será tremendamente abençoada. Aleluia! Glória a Deus! Amém, meu querido? Agora vamos entender o que aconteceu com Obed-Edom. Mesmo depois, quando a arca saiu da casa dele, que Davi foi buscar a arca, a Bíblia diz que Obed-Edom continuou sendo tremendamente abençoado por Deus. Amém? Ele e a sua família, porque a bênção do Senhor, meu querido, é geracional, até 1000 gerações, ela permanece. Mesmo depois que você for embora da casa da pessoa que você está visitando, por exemplo, a unção do Senhor, a bênção do Senhor que você deixou sobre eles permanecerá. Aleluia, glória a Deus. Amém? Obed-Edom e a sua família, eles foram usados por Deus depois, ok? Eles foram trabalhar para o rei, eles foram tão impactados e tão abençoados que o Senhor levantou a família de Obed-Edom, ele abençoou ele com muitos filhos e os filhos dele se tornaram grandes líderes capazes, amém?
e capacitados por Deus para servir. Eles se tornaram templos, aliás, eles se tornaram guardas no templo do Senhor. Amém? Se tornaram levitas até. Aleluia, a serviço e disposição do rei, servindo ao Senhor. Glória a Deus, ou seja, da casa deles, amém? Depois eles foram para o palácio, para o templo do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém? Porque eles foram tremendamente abençoados apenas por abrir a porta, receber o rei e a presença do Senhor. Por 3 meses que a arca ficou lá, por causa desses 3 meses, amém? Que representa a vida ressurreta, a vida com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Por causa desses 3 meses, amém? Várias gerações de Obed-Edom foram abençoadas por Deus. Aleluia! Você está entendendo a profundeza, meu querido? O impacto que nós podemos fazer na vida das pessoas quando nós andamos conscientes de quem nós carregamos em nós. Amém? Glória a Deus. Recentemente eu tive essa experiência, ok? Junto com um grupo de pessoas, nós fomos a ministrar numa igreja. Amém? E durante esses dias que nós estávamos lá, nós tivemos a oportunidade de ficar na casa de um casal. Eles não nos conheciam, ok? Conheciam apenas algumas pessoas do nosso grupo, mas eles não conheciam a mim nem a minha família. Eles abriram a porta da casa deles para nos receber lá, ok? Nos serviram com um jantar, um almoço maravilhoso, amém? E por causa disso, por causa daquele que nós carregamos, amém? Por causa da disposição deles de servir, exatamente como aponta o nome de Obed-Edom, aquele que serve, amém? Eles receberam algo maravilhoso do Senhor Jesus. Amém? Tivemos a oportunidade de ministrar na vida deles, de orar e abençoar eles, ok? E a esposa desse senhor foi liberta de um espírito de medo e que ela tinha problema com insônia. Amém? Depois nós recebemos testemunho dela de que ela dormiu naquela semana maravilhosamente bem, como há muito tempo ela não dormia. E o senhor, o esposo, ok? Ele teve a oportunidade, o Senhor trouxe uma palavra para ele, ok? Revelou algo na vida dele que apenas Deus poderia saber, amém? E esse senhor creu na palavra e ele aceitou o Senhor Jesus, convidou o Senhor Jesus a morar dentro do seu coração e nasceu de novo. Então, meu querido, por causa que eles abriram a porta da casa deles para nos receber, ok? Para receber a presença do Senhor, amém? Eles foram tremendamente abençoados. E essa consciência, essa verdade que nós temos que estar, amém? Estar bem alicerçado e fundamentado no nosso coração, se nós realmente quisermos impactar o mundo. E isso não é só quando nós vamos visitar alguém, mas é justamente quando você encontra alguém na calçada, ok? No corredor do seu apartamento, na fila de um banco, no mercado, na academia, amém? Em todos os lugares que nós passamos no nosso dia a dia, no trabalho, no colégio, na faculdade, na escola, nós temos uma oportunidade de verdadeiramente manifestar aquilo que está em nós. Amém? Glória a Deus. Se nós andarmos com essa consciência, meu querido, nós vamos, de fato, estar fazendo a vontade de Deus. Sabe qual que é a vontade de Deus? O Senhor Jesus disse, quando alguém chegou para ele e perguntou, Senhor, o que nós faremos para entender e fazer aquilo que Deus quer que a gente faça? E o Senhor Jesus respondeu e disse, aquilo que Deus quer que vocês façam é que vocês creiam no Filho dele, naquele que ele enviou. Aleluia! E quando você crê no Filho, meu querido, você recebe algo maravilhoso na sua vida. E quando você entende que tudo que as pessoas têm que fazer é crer no Filho, então tudo que você tem que fazer é falar do Filho para as pessoas. Você apresenta a pessoa do Senhor Jesus para as pessoas que não conhecem. O resto o Espírito Santo faz. Amém? Nós somos chamados para nós promovermos um encontro sobrenatural e pessoal das pessoas com o Senhor. Quando nós entendemos essa verdade, ok? Nós, de fato, começamos, então, a produzir os frutos para o reino de Deus que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus! Fique com essa palavra hoje, meu querido. Medite nela, amém? Reveja ela. Preste atenção em todos os detalhes, naquilo que o Senhor está fazendo. Leia esses versículos, leia essa história. Amém? Leia o livro de Hebreus para você entender a diferença das alianças. Glória a Deus, para você entender a sua realidade. Amém? Existe muito mais detalhes, ok? Do Antigo Testamento, do tabernáculo, da arca, da forma como foi feito, das cortinas, da posição dos pães,
toda a parte ritualística que as pessoas confundem, muitas vezes não entendem de que era feito na época. Amém? Cada detalhe aponta para a pessoa do Senhor Jesus. Aleluia. E é por isso que quando você entende isso, você gera uma fome ainda maior dentro de você para estudar a palavra, entender mais e mais e mais, ok? Da maravilhosa palavra de Deus e como Deus preparou todas as coisas para em Cristo nós pudéssemos ter a vida em abundância que Ele tem para nos entregar. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos e eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu oro e abençoo, Pai, cada vida que está assistindo essa mensagem. E eu declaro, Senhor, que a partir de hoje, Pai, todos andarão conscientes de que carregam um reino, de que carregam uma presença, de que carregam a arca da aliança, Senhor, em seus corações, Pai, para impactar este mundo, Senhor, e para tocar as pessoas que nos cercam. Pai, derrama neste momento a tua unção, a tua graça, o teu poder, Senhor, e a tua paz que excede todo entendimento, Pai, na vida de cada um, Senhor, para que eles sejam capacitados, Pai, de ir para fora e fazer aquilo que você tem os chamado para fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu os abençoo e te agradeço. Amém, amém, amém. Aleluia. Meus queridos, nós vamos ficando por aqui. Amém? Creio que essa palavra abençoa a tua vida assim como abençoa a minha. Ok? Que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém? E até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus.